Que a graça do Senhor Jesus esteja em sua vida. Nós falaremos sobre fé. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz as Escrituras Sagradas: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, diz a palavra. Meus amados amigos, nós cremos nas Escrituras Sagradas. Nós somos servos de Deus. E a palavra do Senhor nos diz que todos aqueles que se aproximam de Deus devem crer que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. É assim que estabelece a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, que no livro de Hebreus, na inspiração do Espírito Santo, ele fala que a fé é um fundamento estabelecido pelo próprio Deus. Não há possibilidade alguma de nós nos aproximarmos do Senhor sem acreditar, sem crer que Ele existe. O próprio Senhor Jesus, ele falou sobre isso, que é melhor nós termos fé. Por quê? Porque nós cremos no Senhor Deus para um dia nós vê-lo. Nós cremos pela fé que as Escrituras Sagradas, ela é a palavra de Deus. Nós cremos que a palavra do Senhor é a boca de Deus falando conosco. É isso que Deus quer que nós venhamos crer. Quando Jesus curava alguém durante todo o seu ministério, o Senhor Jesus, ele dizia: a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Ele sempre apontava a fé da pessoa para fortalecer aquela fé, através de milagres, através de sinais. Quando nós olhamos as Escrituras, nós encontramos que essa fé que a Bíblia Sagrada ela estabelece a questão do fundamento. Até porque, se o que a fé produz ela é real, mesmo que não seja visível, então tudo que não é gerado pela fé se torna ilusório, se torna passageiro, pois não tem fundamento para se estabelecer. Quando nós olhamos a questão da fé, nós encontramos dois tipos de fé. Nós encontramos a fé natural e a fé sobrenatural. A fé natural é aquela fé que você vai até a farmácia e compra um remédio e toma para parar ou para sarar a dor. A fé natural é aquela que você coloca o despertador para despertar, porque você precisa acordar em determinado horário no dia seguinte. E você tem fé que o despertador vai despertar e você vai acordar. Essa é a fé natural. Uma certa vez, um pai de família estava em um culto. Naquele culto, ele estava ouvindo a palavra de Deus. Ele havia entregado sua vida poucos dias a Cristo. E o pastor, naquela noite, pregava sobre a fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1. E ele falava sobre a fé, firme fundamento. E a criancinha, quando chegou em casa, aquela criancinha pequena daquele irmão, perguntou para ele: pai, o que é fé? E ele falou: meu filho, você não ouviu o pastor falando que fé é o firme fundamento? Ele disse: mas eu não entendo isso, pai. O que é esse fundamento? E o pai percebeu que a criança não entendeu. Ele não tinha condições de explicar àquela criança o que realmente era o significado da fé, até porque ele era um novo decidido. Ele havia entrado na igreja, feito a sua decisão poucos dias. Ele disse: meu filho, eu vou saber o que é fé. Ele foi para o trabalho, do trabalho ele ligou para o pastor e disse: pastor, o que é fé? E o pastor disse: meu irmão, mas você não ouviu ontem eu pregando sobre fé, que é o firme fundamento? E o pastor explicava, mas ele não entendia e não tinha condições de repassar o conceito, a explicação ao seu filho, que o indagava toda hora. Ele ligou para o presbítero disse: meu irmão, mas o pastor não explicou. E o presbítero não conseguiu dar a resposta. Ele ligou para um diácono. O diácono não conseguiu dar a resposta de que ele tanto necessitava para repassar ao seu filho. E ele chega em casa e o filho fala: papai, o que é fé? E ele não conseguia dar a explicação. Ele chamou a esposa e pediu a Deus sabedoria. E o Senhor Deus deu a ele sabedoria para que ele explicasse ao seu filho o que era fé. Aquele moço lembrou que no fundo do quintal de sua casa tinha um poço que já estava com quase 2 metros para chegar até a borda, porque ele estava colocando ali lixo, né? E ele lembrou daquele poço. E ele foi para o fundo do quintal e disse: meu bem, eu vou entrar dentro do poço, vou ficar agachado de cócora. E quando eu estiver dentro do poço, eu vou chamar por ele e você leva ele até o fundo do quintal. E quando aquele pai de família entrou no poço, deu o sinal, a mãe levou a criancinha até a beira do poço, até a borda do poço. E lá de dentro o pai perguntou: meu filho, você quer saber o que é fé? Ele disse: sim, papai. Ele disse: meu filho, então pula.
E quando a criancinha ouviu, pula, a criancinha pulou. Ele não dava para ver o pai, era muito escuro, mas a criancinha pulou porque ouviu a voz do pai. E quando aquela criança pulou, o pai a segurou em seus braços, levantando-se, saindo do poço, e perguntou para o filho: meu filho, você sabe o que é fé? Ele disse: o que é fé, papai? E ele disse: fé é um salto no escuro, é um pulo no escuro. Glória a Deus. Isso que é fé, amados. É você confiar, é você crer no invisível, acreditar no impossível. Isso que é fé, isso é o fundamento. É nós crermos que existe um Deus que cuida de nós, um Deus que zela por nós, um Deus que quando vamos dormir, Ele está cuidando de nós no alimento, na saúde e na vida. A fé sobrenatural é aquela fé que nós vamos crer nas coisas impossíveis, humanamente falando, e Deus pode realizar. A fé sobrenatural, ela foca exclusivamente no Deus vivo e em sua própria palavra. Por meio desta fé, as promessas divinas, elas saem do papel e elas se materializam na vida daquele que crê. Como aconteceu com aquela mulher do fluxo de sangue. Ela havia gastado todos o seu recurso, tomou tantos remédios, mas não sarava. Mas ela teve fé que tocando na veste do mestre seria curada. E quando ela toca, ela é curada. A fé dela foi uma fé sobrenatural. Glória seja dada ao Senhor. Certa vez uma criança estava participando de um grupo de irmãos, quando eles oravam e diziam: precisamos fazer uma campanha de oração para que Deus mande chuva. E eles começaram a oração. Aquela criança ouviu, aquela adolescente, e ela foi para a campanha de oração levando um guarda-chuva. E alguém disse: menina, para que esse guarda-chuva se não está chovendo? E os irmãos estavam fazendo campanha de oração para chover. Com certeza Deus honrou a fé daquela adolescente. E com certeza ela foi para casa com guarda-chuva para não se molhar. A fé é o firme fundamento daquilo que, como diz a palavra, das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Nós, pela fé, cremos num Deus invisível. Cremos num Deus todo-poderoso. Deus quer que você tenha fé nele. Acredite, Deus ele quer que nós entramos com o pé e ele entra com o chão. Parece loucura, mas a Bíblia diz que as coisas de Deus são loucuras para os que perecem, mas é dessa forma que Deus trabalha. Nós cremos no Deus invisível e que um dia iremos contemplar. Você que já é um seguidor de Jesus, com certeza, você não viu Jesus, mas você crê em Jesus. Você não viu o céu, mas você crê no céu que Deus estabeleceu, Deus preparou para nós. Nós cremos na existência do Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Você que está vivendo um momento de dificuldade na sua vida, creia neste Deus, pratique o que diz a palavra. Creia no Deus das causas impossíveis. Ele tem o melhor para você. Às vezes a gente duvida de tantas coisas, isso é normal na vida do ser humano, mas não deixa que nenhuma dúvida possa vir de forma, podemos assim dizer, de forma grave ao ponto de te afastar de Deus. Quando os discípulos estavam dentro do barco e começou uma grande tempestade, Jesus estava dormindo. Eles acordaram Jesus e disseram: Senhor, repreende o mar, o vento, senão vamos morrer. E naquela hora Jesus diz: homens de pouca fé. Jesus não chamou de incrédulos, mas chamou de pouca fé. Às vezes você está vivendo uma dificuldade e você pensa: eu sou incrédulo, eu sou isso. Não, talvez você esteja com pouca fé. Mas só que o Senhor Deus vai permitir você passar por dificuldades, não para te matar, mas vai ser para que nessas dificuldades você tenha fé. E através desta fé Ele possa fortalecer sua vida. E a dificuldade que você vai estar passando na vida não é para te matar, é para te fortalecer. Que Deus abençoe você, Deus abençoe seu coração. Receba a graça de Deus, receba a paz. Vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, Senhor, neste momento eu oro a Ti por esta pessoa que acabou de ouvir a Tua palavra. Nesse instante ouviu os Teus ensinamentos. Senhor, muito obrigado. Fortaleça a fé desta pessoa. Esta pessoa que está doente, triste, amargurada, que o Senhor possa visitá-la e dar a ela a vitória que ela tanto necessita, Senhor. Aumenta a fé, fortaleça-nos, nos ajude diante deste mundo tão cruel, mas o Senhor continua sendo o nosso Deus.
Nós oramos a Ti por todos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe você e sua família. Fique com Deus.